da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que trata: fora da caridade não há salvação. No item 8, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma. Fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários de diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade. Fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação. Eles se lançam anatema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma é, pois, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente de fora da igreja não há salvação. É também exclusiva, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta
sem cessar. E as ideias se retificam a cada dia. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos da ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado saber tudo. Tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação é independentemente da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Capítulo 15 ainda, instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Uma mensagem de Paulo apóstolo, em Paris, em 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina.
o Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas veja bem, submetei todas as ações, todas as vossas ações, ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer o verdadeiro espírita mas porque vos ajuda melhor a compreender os ensinamentos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade, são os discípulos de Jesus. Seja a que culto pertençam. Paulo, 1860, em Paris. Da obra Jesus e a Arte de Vencer Desafios, no capítulo 9, é necessário mudar o raciocínio. Uma prece. Mestre Jesus, ajude-me a manter meu coração sereno e em paz, ainda que muitos me provoquem
Ainda que situações possam me atrapalhar, não quero carregar minha face com rancor, com mágoa, com melindres. Mesmo que no mundo haja lama, quero viver nas belezas dos jardins. Assim meu coração deseja ser um lindo jardim. Em você, Mestre, deposito minhas alegrias, esperanças e fé. Já estou melhor, já respiro aliviado apenas por falar com você. Mestre, sua presença em minha vida é felicidade suprema. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença. Saber que jamais me abandona enche meu coração, antes aflito, enche meu coração de serenidade. Que assim seja. William Sanches agora faz um comentário em torno do tema. É necessário mudar o raciocínio. São infinitos os exemplos de Jesus em nossa vida. Falar sobre cada cena, cada história, cada ensinamento deste homem divino, ou deste divino homem, faz com que cresçamos como seres humanos. Quando estudamos e analisamos a vida deste ser iluminado, as descobertas tomam proporções gigantescas. Aprendemos tanto com este ser humano e divino, a despeito de sua simplicidade e humildade. Ele é o Rei do mundo. Jesus, por meio de tudo o que vivenciou nos seus 33 anos de vida, ou mais, precisamente nos últimos 3 anos de vida, quer nos transformar em seres humanos melhores, seres humanos, homens de bem. Jesus foi brutalmente assassinado porque incomodou muitos pilares da sociedade. Incomodou políticos, religiosos, incomodou pessoas influentes, pessoas que se achavam melhores, porque tinham um cargo de destaque. Na sociedade contemporânea, assim também acontece. Quem nunca presenciou a acirrada competição corporativa em empresas? Pessoas com cargo hierárquico superior sentem-se mais importantes que as outras pessoas. Jesus, ao andar entre as pessoas simples, sabia que elas tinham sonhos que buscavam a sua maneira viver bem a vida. E Jesus nos vem buscar para que voltemos à nossa verdadeira natureza de seres humanos. Quando caminhava pelas ruas,
e encontrava um homem, uma mulher. Ele conversava com essas pessoas sem levar em conta suas roupas ou bens. Jesus não olhava para o que possuíam. Ele olhava para o que elas eram de verdade. Esse olhar de maturidade e desprendimento me encanta. Olhar para o outro pelo que é e não pelo que tem. Jesus não era dirigido por nenhum rótulo. Ele olhava para o que as pessoas tinham dentro da alma. Então, todas as vezes que olhava para alguém, ele transformava essa pessoa que jamais seria a mesma, porque havia sido tocada pelos sentimentos de Jesus. Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, desprender-se de si a favor do outro incondicionalmente. Esta é a proposta, este é o desafio. Os sentimentos de Jesus nos tocam todos os dias, todas as horas. Basta procurar entendê-los. Ele continua caminhando, continua nos buscando. Seus passos não estão nem à frente e nem atrás de nós outros. Seus passos estão junto dos nossos. Seus passos estão em nossos passos. Sua alma está nas nossas. Seguimos juntos pela mesma estrada. Aqueles que confiam nele, que o entendem e almejam seguir seus exemplos, seus sentimentos, permanecem com ele na estrada, confiantes, lado a lado, alma na alma. Todas as vezes que Jesus curava alguém, perguntava se aquela pessoa possuía fé. Era importante para Jesus saber se aquele homem ou aquela mulher possuía fé. Ele perguntava: você possui fé? Um comentário à parte. Não precisava nem perguntar, ele já sabia. Ele só queria que a pessoa despertasse para essa realidade, se tem ou não. E quando a pessoa confirmava, dizendo que sim, desesperada com suas dores emocionais ou físicas, lembremos-nos
de que não existiam remédios como hoje. Na época em que Jesus passou por aqui fisicamente, tudo era muito precário. Pouca coisa existia que aliviasse, fora pagar, né, pelo remédio. Muito pouca coisa existia que aliviasse as dores físicas. Mas ele saía às ruas e procurava as pessoas, curava-as, não apenas de seus males físicos, mas dos males do espírito, que podem se transformar em dores até mais profundas que as do corpo. Em suas mãos, com suas mãos, e seu terno olhar, ele as tocava e as transformava. Jesus ensinava com o que tinha em mãos, ou seja, ele tinha tudo. Ele sabia tudo. É o autor do nosso planeta, Senhor de todas as mediunidades, de todos os dons, mas com o que tinha em mãos, que era mais competente do que toda a medicação que se tinha inventado até hoje. Usava como exemplo a natureza, os alimentos, os animais, o mar, o céu. Jesus ensinava com o que tinha em mãos a natureza, os alimentos, os animais, o mar, o céu, tudo aquilo que as pessoas viam, experimentavam e entendiam. Então, em certo dia, olha para as montanhas e diz: se você tiver fé, se você possuir fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover essas montanhas. Jesus quis explicar aos discípulos que a fé era capaz de mover montanhas. Naquele momento, ele deixa claro que todos os que seguissem seus ensinamentos se tornariam seus discípulos. Um amigo espiritual, em certa oportunidade, afirmou: se você perder a fé, não tiver a fé, estiver sem a fé, você não tem nada, você perdeu tudo. Olha que lição fantástica. Pois uma palavra de Jesus aqui, Mateus 17, versículo 20. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passai daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Montanhas são os problemas, as dificuldades, os embaraços, os desafios, os instrumentos do nosso exercício, da vivência, deste empoderamento que estamos caminhando para assimilar. Você e eu, em nossa simplicidade, somos discípulos de Jesus, possuímos os sentimentos de Jesus que estão dentro de nós.
Por conta disso, nossa fé, toda a nossa fé, é capaz de mover montanhas. É claro que Jesus não queria dizer literalmente que as montanhas saíssem do lugar. Jesus dá outro exemplo que pode mostrar seu poder. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a estas amoreiras: arranca-te e transplanta para o mar, e elas os obedecerão. Lucas 17:6. Porque Jesus considera justamente esse pequeno grão de mostarda como exemplo para a fé pela qual podem acontecer grandes coisas. Já se questionou sobre isto? Como um pequeno grão de semente é capaz de ilustrar a força de se transportar montes, de dar ordens, de modificar, transformar. Parece difícil de acreditar. Uma semente, em menos de um ano, pode se transformar em um grande arbusto, com galhos de 2 a 3 metros. Onde aparentemente nada existia, surge uma árvore gigantesca. E são justamente essas condições mínimas que o Senhor usa para ilustrar a fé suficiente. E são justamente essas condições mínimas que o Senhor usa para ilustrar a fé suficiente para remover as montanhas. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda não aponta de maneira clara para a nossa fé, que muitas vezes é tão fraca e pequena. O importante, porém, é que ela esteja em você. Quantas vezes você sentiu e até pensou: tem uma fé bem pequena, do tamanho de um grão de mostarda? Quero lembrar que muitos de nós, repetidas vezes, já tivemos a impressão de que a nossa fé era assim tão pequena e insignificante. Era no passado mesmo. Agora você sabe o seu potencial, o seu poder. Essa pequena fé, quase imperceptível, segundo as palavras de Jesus, tem o poder de transpor montes. Vamos agora mudar o raciocínio. Nesse momento, pensemos na montanha de nossos problemas, das nossas dores, dos nossos sonhos não realizados, dos amores não correspondidos, das traições experimentadas, vividas. Que peso? Qual o tamanho do peso que carregamos no coração? Tanto peso, mas continuamos a carregar dentro de nós. Se tivermos fé e acreditarmos, conseguiremos realizar quando menos esperarmos. Nossas grandes realizações ainda estão por vir, e os dias melhores também. Jesus disse aos discípulos: vocês podem,
Façam. Realizem e vão adiante. Vocês podem, façam, realizem, vão adiante. Façam, façam, disse ele. Um sentimento de realização toma conta de nós quando acreditamos em nós mesmos, quando sabemos que não estamos sozinhos, quando temos essa certeza da presença deste avatar de luz. Nada mudará, nada mudará, se não mudarmos antes. Existe verbo mais significativo do que fazer? Façam. Faça. Faça. Mude-se. E tudo mudará. Sim, talvez sonhar. Mas o que é sonhador? Se você é capaz de sonhar algo neste momento, pode buscar pelos seus sonhos. Eles esperam por sua coragem de seguir em frente. Os sonhos esperam pela nossa coragem, pela nossa determinação, pelo nosso querer seguir à frente. Não deixe que o medo o atrapalhe. Mude o raciocínio. Sua semente de mostarda já começou a brotar. Quando você conseguir mudar, tudo se transformará. Você tem fé? Quais evidências ajudam a comprovar sua resposta? Seus objetivos são atingíveis? São viáveis? É um raciocínio que o William Sanches deixa.